Bom dia, irmãos. Vamos exaltar o nome precioso de Jesus. Cante isso. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado. Seu nome louvarei. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Mais uma vez. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei. Exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, para sempre exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. É teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. É teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Gente, antes de anunciar os aniversariantes dessa semana, eu queria pedir desculpas, pedir perdão pelo esquecimento. Eu anunciei o aniversário da Denise Esperandil e do Henrique Sanches, mas eu esqueci que estavam fazendo aniversário
no domingo passado, só que eu esqueci do restante dos aniversariantes da semana. Então, fica o nosso parabéns atrasado aqui e minhas sinceras desculpas. Dia 19 de abril, na segunda-feira, foi aniversário do Rodrigo Frumento, filho da Daniele, né? E dia 22 foi o aniversário do João Carlos Frumento, né? Do pai. Na mesma semana, olha aí, que furado, que mancada, hein, pessoal? Vocês me perdoem. Um beijo no coração de vocês, meus parabéns, tá? E no dia 23 foi aniversário da pequena Joana. Joana é filha do Whindersson e da Rafaela, neta do Cláudio e da Marilene. Então, meus parabéns, minha querida. Deus te abençoe também, tá bom? Então, os aniversariantes dessa semana são: dia 30, Eduarda. Eduarda é filha do Marcelo e da Fabiola. Meus parabéns, minha querida. Deus te abençoe. Muitas felicidades. Aproveite bem o seu dia, juntinho do papai, da mamãe, da família, tá bom? Um grande abraço da igreja, um abraço dos Zadok aqui, tá bom? Fique com Deus. Feliz aniversário. Valeu. E dia 1º de maio, olha, uma data especial, aniversário de uma pessoa especial também, feriado, aniversário do Mário Ronaldo. Parabéns, meu irmão. Parabéns. Muitas felicidades. Muita festa, né? Respeitando todos os protocolos aí, certamente. Que Deus te abençoe, abençoe sua casa, abençoe sua família, abençoe a você especialmente, tá bom? Feliz aniversário, os nossos parabéns, o nosso abraço aqui para todos os aniversariantes que vão fazer aniversário essa semana e os que passaram também, na semana passada. Um grande beijo. Vamos orar por eles? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela vida dos nossos irmãos. Aqui uma lista grande de aniversariantes, 3 da semana anterior, da semana passada, e 2 aniversariantes que vão fazer aniversário essa semana. Nós te agradecemos pela vida do Rodrigo Frumento, pela vida do seu pai, o João Carlos, a pequena Joana, filha do Whindersson, da Rafaela, a Eduarda, filha do Marcelo e da Fabiola, e o Mário Ronaldo, Pai. Muito obrigado pela vida de todos esses irmãos, que o Senhor lhes conceda graça, saúde, felicidade e que eles recebam o nosso carinho aqui, o nosso abraço no aniversário deles. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, nessa manhã eu quero ler com vocês Salmo 37, do 1 até o 5. Não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Bom, gente, lendo um salmo desse, nos primeiros versículos, não tem como não pensar na situação atual que a gente está vivendo, né? Essa polarização, esse radicalismo na política, no comportamento, no enfrentamento, no modo como as pessoas veem a perspectiva dessa pandemia. Isso está mexendo com a gente, e mexe também com a igreja, né? E tanta impunidade, tanto escândalo acontecendo, né? Mas a palavra de Deus, ela nos orienta para a gente não se aborrecer por causa dos homens maus e para não ter inveja dos perversos, né? Porque do jeito que eles estão agindo, eles estão verdinhos, bonitos, né? Aquele capim, aquele pasto legal, relva verde, mas logo eles vão murchar, logo eles vão secar. Mas a nossa confiança tem que estar no Senhor, não tem que estar na política, não tem que estar nesse modelo de sociedade, não tem que estar. Nossa esperança tem que estar exclusivamente no Senhor. E consequentemente, a gente tem que seguir fazendo o bem, né? Tudo aquilo que a Bíblia sempre nos orienta, que o pastor Ismael sempre reafirmam aqui, domingo após domingo, dia após dia, da gente andar com integridade, com honestidade, ser generoso, né? Ter boa atitude, são valores que a Bíblia sempre nos dá e ela dá aqui também, faça o bem, né? Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. A nossa segurança não está nas coisas deste mundo, mas está no Senhor.
Agrada-te, aqui está deleita-te no Senhor, agrada-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. É um agradar por interesse? Não é. Nós temos que louvar o Senhor por aquilo que Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Criador, nosso Pai de amor, que deu o seu Filho para nos salvar, mas Ele satisfará os desejos do nosso coração. Lembrando que o nosso coração é enganoso e muitas vezes a gente também não sabe bem o que quer, mas o Senhor sabe, segundo o bom propósito da sua vontade. Então, esses desejos do nosso coração, muitas vezes são os desejos que Deus tem para nós. Entrega o caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará e Ele agirá. Vamos orar? Vamos orar pedindo a paz que excede todo o entendimento, a paz. Essa paz que possa invadir o nosso coração e nos dar tranquilidade para esse momento. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pelo Teu amor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua graça. Muito obrigado pela Tua misericórdia, pelo Teu cuidado com a nossa vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de tudo, dia após dia. E até mesmo para aquelas pessoas que estão numa situação ruim financeiramente, ou numa situação ruim de saúde, ou até mesmo aquelas que já partiram durante esse tempo, essa pandemia, alguns conhecidos, familiares. Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, Pai, e nós te damos graças por tudo mesmo. Nós te damos graças, ó Pai, porque o mundo vive um caos, ó Pai, mas nós devemos viver em Ti, nós devemos viver de acordo com a Tua vontade e devemos confiar no Senhor plenamente. Esse é o desejo do nosso coração, ó Pai, essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, para que a gente não se aborreça com os maus, não se inveje dos perversos, mas que a gente continue praticando a Tua palavra e fazendo bem e principalmente confiando no Senhor. Pai, nos dê a paz, nos dê a tranquilidade e nos dê a esperança e a motivação de continuar falando do Teu amor agora mais do que nunca para muitas pessoas que talvez já estejam saturadas de religião, saturadas dessa coisa que elas conhecem por igreja, mas que elas conheçam o Teu amor revelado na Tua palavra, revelado através da pessoa bendita de Jesus. Obrigado pela nossa igreja, obrigado pelos nossos irmãos, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que sempre nos orienta. Em nome de Jesus. Amém. Feito por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Fazer por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço,
Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Muito bem, meus amados irmãos, vamos estudar a palavra de Deus. Antes de abrirmos a palavra de Deus para o estudo, vamos pedir que Deus nos ajude, através do seu Espírito, a nos entender, para que possamos entender a palavra dele, para que haja revelação em nosso coração da palavra dele que já foi revelada através de Jesus e dos apóstolos. E também quero orar pelo pastor Ismael. Ele está indo bem, a sua recuperação está sendo ótima, e creio que em breve ele estará aqui com a gente. Vamos orar então e depois vamos ao estudo. Senhor Deus, queremos te agradecer porque estamos aqui reunidos em nome de Jesus, separados pela distância, mas estamos juntos, porque fazemos parte do corpo de Cristo e o corpo de Cristo, ele está vivo. Louvado seja o teu nome por isso, Senhor. Quero também, então, pedir que tua boa mão esteja sobre nós, sobre todos aqueles que te adoram, te amam, te servem, e que só tenha misericórdia também do nosso país. Que o Senhor possa olhar com graça e misericórdia para esta nação, Senhor. Então, obrigado por tudo, obrigado pelo teu amor por nós, pela tua graça maravilhosa derramada sobre todos nós. Obrigado mesmo pela restauração, recuperação do pastor Ismael. Somos muito gratos a ti, porque a tua bondade e a tua misericórdia tem cercado o teu filho, nosso irmão amado. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos estudando sobre a vida de Jesus. E hoje queria focalizar um pouco mais sobre a sua missão no preparo daqueles homens que deveriam continuar o seu trabalho que ele iniciou aqui na terra. Jesus gastou grande parte do seu tempo preparando estes homens. A Bíblia fala que, dentre os discípulos que seguiam Jesus, ele escolheu 12 para serem apóstolos. Ele passa a noite orando, buscando a orientação do Pai, e aí ele convoca 12 homens. E a esses homens, então, ele deu o nome de apóstolos, especificamente para estes. Os outros continuaram sendo discípulos, né? E nós temos os nomes desses apóstolos relatados nos evangelhos, né? Temos em Mateus, no capítulo 10, do versículo 2 ao 4, então, os nomes deles são apresentados.
diz assim o texto: ora, o nome dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Então, veja aqui que há já 2 irmãos aqui, o Pedro e o André, e o Tiago e João. E aí continua a lista: Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus. Aí identifica quem é o Mateus, era o publicano, cobrador de impostos. O publicano ele era odiado pelos judeus porque ele estava a serviço de Roma. E aí ele fala de um outro Tiago aqui, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. E aí ele vai falar aqui do Simão, outro Simão, Simão o Zelote, creio que para distinguir de Simão Pedro, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então, essa é a relação, né? A relação que nós temos, então, aqui em Mateus, né? Veja que temos, então, 2 Tiagos, o filho do Zebedeu, temos o Tiago, filho de Alfeu, e temos 2 pessoas com o nome de Simão, Pedro e o Zelote. Então, veja que são vários nomes que às vezes confundem a gente, e também havia um grau de parentesco entre eles, né? E Jesus, então, chamou este. Marcos relata o seguinte, fala sobre o Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro. Mateus fala em sobrenome, ele fala que acrescentou o nome de Pedro, Simão Pedro, então, né? Tiago, filho de Zebedeu, como Mateus também falou, né? E João, seu irmão. Agora, aqui tem uma observação interessante sobre esses filhos de Zebedeu, o Tiago e o João, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Depois nós vamos comentar um pouco sobre isso, né? E aí a lista continua, né? André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, aqui não fala nada que ele era publicano, Tiago, a Tomé, né? Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu, né? Em Lucas, capítulo 6, do 12 ao 16, ele diz assim, a lista, né? Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João. E não fala nada sobre o Tiago e João, simplesmente menciona aqui. Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Então, veja aqui, Lucas menciona 2 Judas, o Judas Iscariotes e o Judas, filho de Tiago. Mas ele não cita o nome de Tadeu, como Mateus e Marcos, né? Esse Judas, filho de Tiago, é o mesmo Tadeu. Portanto, a conclusão é que ele deveria se chamar Judas Tadeu, a mesma pessoa. Muito bem, então esses são os 12, nós temos poucas informações sobre a maioria deles. Temos informações sobre Pedro e João, com mais detalhes, e temos
o Judas se tornou conhecido porque foi o traidor, né? Então, temos Mateus, pouco se sabe sobre ele, e ele foi o autor do Evangelho de Mateus, né? Também é chamado de Levi. Agora, sobre os outros, sabemos muito pouco, muito pouco. Por exemplo, esse Tiago, filho de Alfeu, né? Simão Zelote e outros nomes, Bartolomeu, né? Tomé, sabemos algumas coisas, ficou conhecido por causa das suas dúvidas, né? Ele só disse: eu vou acreditar que Jesus ressuscitou se eu colocar a minha mão no seu lado e a minha mão e nas suas mãos, para ver se tem o sinal dos cravos, né? E então, e também quando Jesus foi crucificado na sexta-feira, mas Jesus passou com eles a quinta-feira, quando celebrou a última Páscoa e deu início agora a ele como o Cordeiro, né? Que deveria agora ser celebrada, dizendo: este é meu corpo, que é oferecido por vós, este é meu sangue. Jesus, como falei outro dia, colocou então fim sobre a Páscoa conforme era realizada no Velho Testamento. E Jesus então celebra com eles. Foi uma noite muito tensa, porque nesta noite o traidor Judas foi indicado que ele iria trair Jesus, como de fato traiu. E Jesus então passou um tempo com eles, ensinando. Então, Evangelho de João, capítulo 13, capítulos 14, 15, 16 e 17, tudo aconteceu nesta noite de quinta-feira, já entrando na sexta-feira de madrugada, né? Então, Jesus deu muitas explicações para esse grupo, explicações especiais, falou sobre a vinda do Espírito Santo, que viria para dar continuidade ao trabalho que ele tinha iniciado, falou sobre o ministério do Espírito Santo, falou que ele precisava ir embora para que o Espírito Santo pudesse vir e dar continuidade ao trabalho. Então, Jesus iria consumar a sua obra no dia seguinte, quando ele seria crucificado, e declarou lá na cruz: está consumado. Então, o que ele tinha para fazer, ele fez, em acordo com a sua vontade e a vontade do Pai, né? Mas Jesus falou: agora eu preciso ir, mas o Espírito Santo virá, o outro Consolador. Ele chama de outro Consolador, porque o Espírito Santo também é Deus, né? Muito bem, então, Jesus gastou um tempo com eles, e quero considerar hoje aqui, mais especificamente, sobre a vida de João, do apóstolo João, filho do Zebedeu. E a mãe do João, ela era uma daquelas mulheres que acompanhavam Jesus, né? Ela estava presente entre elas. Às vezes seu nome é mencionado, às vezes não, mas ela fazia parte daquele grupo sobre o qual nós falamos num domingo desses, né? E então esses homens, ainda voltando à quinta-feira à noite, a gente vê que Jesus falou: vocês sabem para onde eu vou, vocês sabem o caminho para onde eu vou. E o Tomé falou assim: Senhor, como é que nós vamos se nós não sabemos o caminho? E aí Jesus faz aquela declaração: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né?
E daí ele falou que ia para o Pai, né? E aí o Filipe faz uma pergunta para Jesus, dizendo: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso será suficiente para nós. E Jesus falou assim estou há tanto tempo com vocês, e vocês não me conhecem. Veja que já era a última noite juntos, eles tiveram 3 anos juntos. E o Filipe queria saber quem era o Pai. E Jesus, com toda a boa vontade, como sempre ele teve, com amor e carinho, falou o seguinte: quem vê a mim, vê o Pai. Então, graças a essa pergunta do Filipe, nós temos essa declaração de Jesus declarando que ele e o Pai, novamente dizendo: eu e o Pai somos um, quem vê a mim, vê o Pai. Jesus é Deus, Deus que se fez homem e habitou aqui entre nós, né? Muito bem, então, essa lista, em Atos capítulo 1, versículo 13, nós temos a mesma lista, só que agora sem o nome do Judas Iscariotes, porque ele já tinha caído fora, né? E, por orientação de Pedro o apóstolo, eles escolheram Matias para compor o grupo dos 12. E o nome de Matias só aparece aqui, né? Então, parece não, com certeza, no plano de Deus estava Paulo, um apóstolo, foi comissionado para ser apóstolo. Ele não conviveu com Jesus fisicamente, mas Jesus apareceu para ele numa revelação especial, né? O próprio Jesus, ressurreto, glorificado, apareceu a ele. Apesar de ele não ter convivido com Jesus, ele foi contemporâneo de Jesus. E ele, como vocês sabem, ele era perseguidor da igreja de Jesus. E Jesus disse que ele, o próprio Jesus, estava sendo perseguido por ele, né? Então, assim, completou o número, né? E esses apóstolos foram canais da revelação de Deus, No Velho Testamento, nós tínhamos os profetas, que falaram muitas vezes e de muitas maneiras, e no Novo Testamento, a revelação, Deus total na pessoa de Jesus, e depois pelos apóstolos que conviveram com Jesus, alguns outros não eram apóstolos, mas bem próximos, que orientados, capacitados pelo Espírito Santo, completaram assim a revelação da palavra de Deus. No ano 95, então, toda a revelação já estava feita. Apocalipse, escrito por João, vamos falar depois um pouquinho sobre isso, foi o último livro. E, com isso, então, foi encerrado a revelação de Deus. O que Deus tinha para dizer, ele disse. Disse no Velho Testamento, disse no Novo, através de Jesus e dos apóstolos, e pela graça, bondade e misericórdia de Deus, nós temos hoje a palavra de Deus revelada. Um livro que é questionado por muita gente, que é bombardeado de todos os lados, mas a palavra de Deus, ela é viva e permanente. Ninguém derruba a palavra de Deus. E 2000 anos se passaram, e nós temos hoje aqui a palavra de Deus em nossa mão, atacada durante esses 2000 anos. Muitos ensinamentos falsos foram introduzidos ao longo da história, mas a palavra de Deus permanece para sempre
E esta é a palavra que nos orienta. Essa é a palavra que nos orienta. Então, isso é uma dádiva, grande dádiva de Deus para nós. Veja, então, como que Deus fez com que tudo fosse preservado, né, durante esses 2000 anos, e vai continuar sendo preservada até que haja a consumação da presente era, né? Muito bem. Então, queria falar um pouquinho agora sobre o João, especificamente. Quem foi João? A gente nota que ele era um homem de origem simples, né? Ele era um pescador ali na Galileia, né? E seu irmão era Tiago, possivelmente Tiago era o mais velho, porque ele sempre é citado em primeiro lugar, talvez sim, né? Eram pescadores, e já falei um pouco sobre a sua mãe, né? Que era uma seguidora de Jesus, estava sempre presente. Na crucificação, ela estava lá, né? A mulher de Zebedeu, ela é chamada aqui por Mateus, mulher de Zebedeu, a mãe do João, né? Muito bem. Veja, então, que este homem de origem simples, ele foi chamado, convocado por Jesus, né? E alguns textos que nós temos na palavra deixam bem claro que no início de sua caminhada com Jesus, João e Tiago, eles eram bem impetuosos, né? Tanto é que eles foram chamados de filhos do trovão, né? Filhos do trovão. Isso quer dizer, então, que era a impetuosidade deles dois, né? Depois nós vamos ter um João calmo, tranquilo, mas no começo eles eram bem assim, impetuosos, né? Eram radicais. Temos um relato aqui em Lucas, capítulo 9, 51 a 56, que diz o seguinte: E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia de ser assunto ao céu, que deveria voltar para o céu, manifestou no semblante a decisão, a corajosa decisão de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhes preparar pousada. Veja, então, depois você pode olhar no mapa. Jesus estava na Galileia, ao norte, ali da Palestina. Samaria estava no meio, Galileia, Samaria e depois Judéia, cuja capital era Jerusalém. E Jesus, então, decidiu ir para Jerusalém. E ele mandou os mensageiros para prepararem a pousada, né, para eles. Então, esses mensageiros entraram numa aldeia, e entraram, né, eles numa aldeia de samaritanos para preparar a pousada para eles. Mas o que aconteceu? Os samaritanos não receberam, porque samaritanos e judeus não se davam. Tinha um professor de seminário que dizia que samaritanos e judeus não tomavam água no mesmo caneco, no tempo que tinha caneco ainda, né? Não receberam, porque o aspecto deles era de quem decisivamente ia para Jerusalém, né? Então eles falaram, não receberam, simplesmente fecharam as portas, falaram, aqui não. E agora, vendo isto, os discípulos, Tiago e João, perguntaram, veja só, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse, vocês não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Veja aqui, então, que eles já estavam um bom tempo aí com Jesus.
E eles queriam dar uma demonstração de poder, né? Isso mostra a imaturidade desses dois discípulos, Tiago e João, né? E também usaram a violência, né? Usaram a violência. Isso iria mostrar que eles eram pessoas bem espirituais, né? Imagina só a repercussão que o nome deles teria, né? Olha, Tiago e João oraram e caiu o fogo do céu, consumiu como a aldeia aqui de samaritanos, né? Eles iam ficar famosos, né? Imaturidade. Jesus falou, não é por aí, né? Não é por aí. Então, cuidado com o orgulho espiritual, né? O orgulho espiritual é uma coisa complicada, né? Há pessoas que dizem assim, eu orei, e eu fiz, eu decretei, eu determinei, e olha só o que aconteceu, né? Então, pastores, né? Corremos sempre o risco de sermos orgulhosos, prepotentes, mandões, né? Mas não é assim que Jesus nos ensina. Ele ensina a humildade, a mansidão, a educação, tratar bem as pessoas, né? Então, estes homens aqui, conforme estamos vendo, eles tinham essa imaturidade, né? Não apenas eles, mas os outros também, né? Muito bem. Agora, os discípulos, os textos aqui revelam que eles eram bem imaturos, né? E Jesus, mesmo até após a ressurreição de Jesus, eles ainda tinham alguns bem imaturos, né? Bom, Pedro tinha negado Jesus. Os outros todos tinham abandonado, menos o João. Eles abandonaram. Quando Jesus ressuscitou e as mulheres foram dar a notícia para ele, eles duvidaram, né? E alguns disseram, elas estão delirando, né? Eram esses os homens que Jesus andou com eles, né? Eles eram bem egoístas, né? E Jesus aproveitava essas ocasiões para ensinar para eles os valores de Deus, né? Eles não estavam prontos, Jesus sabia disso. Houve aquela ocasião que Tiago e João foram pedir a Jesus que, quando ele estivesse no reino dele, um assentasse à sua direita, outro à sua esquerda. E um dos evangelhos fala que a mãe dele estava junto para fazer o pedido, estava reforçando o pedido. E Jesus falou, vocês não sabem o que é que vocês estão pedindo. Marcos 9, 33 a 41, registra o fato de que eles estavam discutindo para saber qual deles era o maior. Qual deles era o maior? São os apóstolos de Jesus, né? Muito bem. Então, esses homens tinham muitos problemas, muitas dificuldades, muita maturidade, e Jesus foi pacientemente ensinando eles como que eles deveriam viver. João, em especial, foi um homem que andou muito perto de Jesus. Ele teve muita intimidade com Jesus. E nessa caminhada com Jesus, sua impetuosidade, seu temperamento, seu caráter, suas atitudes foram sendo moldadas pelo Senhor Jesus. Sua vida foi transformada. Jesus fez de João um outro João. Ele é uma prova evidente de que nossas vidas podem ser transformadas por Jesus. Então, temos um João antes e um João depois.
João, quando foi convocado por Jesus, e Jesus fez dele um apóstolo, e o Jesus no qual ele foi, e o João no qual ele foi transformado depois, né? João, ele tinha qualidades boas. Ele era trabalhador, ele era honesto, ele tinha bom relacionamento familiar, tinha uma vida simples, ele tinha bons relacionamentos, então tinha qualidades importantes, né? E veja que essas qualidades, quando nós nos convertemos, ou quando alguém decide seguir a Jesus, ele não deve abandoná-las, né? Porque Jesus nos ensina que devemos trabalhar, devemos ser honestos, ter bons relacionamentos, tratar bem os nossos familiares, e tudo isso João tinha. E ele conservou essas qualidades. Não devemos jogar fora aquilo que é bom, que Deus aprova. Mas agora ele estava canalizando toda a sua energia para cumprir os propósitos de Deus, né? Muito bem, ele acompanhou todo o processo da crucificação de Jesus e esteve presente lá na crucificação. Ele me parece que era uma pessoa que tinha bons relacionamentos. Agora, enquanto ele estava acompanhando, o Pedro estava negando Jesus, né? Que depois foi reconciliado por Jesus e tal. Ele foi designado como apóstolo que Jesus amava, né? Ele não menciona o seu nome no Evangelho, né? E nem nas cartas, e ele é chamado o discípulo que Jesus amava. É claro que Jesus amava a todos, como ele ama a todos, né? Mas ele tinha um vínculo especial com o João, né? O foco de João era Jesus, e não ele. Os holofotes dos apóstolos sempre estavam em Jesus, e nunca neles mesmos, né? Isso quando eles tinham ganhado maturidade, porque antes não. Muito bem. Veja, então, que este apóstolo, João, ele ocupou um lugar de honra na celebração da última Páscoa, na transição, né? Ele ocupou um lugar de honra, né? E, por causa desse relacionamento, João fala de Jesus com muita intimidade, né? E lá na primeira carta ele fala aquele que nós vimos, ouvimos, nossas mãos tocaram nele, né? E daí essa intimidade com Jesus a gente pode ver assim revelada através dos seus escritos, né? João, ele aprendeu a obediência e a submissão ao Senhor Jesus, e quando nós obedecemos Jesus, nos submetemos a Ele, o nosso caráter, o nosso temperamento vai sendo transformado. Qualidades básicas de caráter: justiça, verdade, integridade e fidelidade. Quando se fala em caráter, pensa-se nessas 5 coisas aí que eu mencionei, né? Justiça, verdade, integridade e fidelidade. Confiabilidade também, né? Então, agora, essas qualidades são básicas, mas com Jesus nós aprendemos também o que eu tenho chamado das qualidades nobres do caráter. Quais são elas? A misericórdia, a perdoar, a generosidade, a bondade, a gratidão, a humildade, a mansidão, o domínio próprio, tratar as pessoas com graça. Então, veja que há muitas pessoas que elas são íntegras, fiéis,
Mas falta, muitas vezes, esta segunda parte. Às vezes elas são íntegras e honestas, mas não são generosas, não são bondosas, não são humildes, não são mansas, não têm domínio próprio, não têm gratidão, né? Então, Jesus, ele quer que essas qualidades de caráter sejam desenvolvidas em nós, porque ele diz: aprendam comigo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, né? Manso e humilde de coração. Então, isso quer dizer que devemos tratar sempre as pessoas com justiça, fazer o que é reto, fazer o que é correto, mas também nós devemos tratar as pessoas com misericórdia, misericórdia. Porque se Deus nos tratasse apenas com justiça, nós estaríamos perdidos. Mas Deus usa de misericórdia conosco. Ele perdoa os nossos pecados em Jesus quando nós nos dirigimos a Ele. E, além da justiça e a misericórdia, nós devemos também tratar as pessoas com graça, que é assim que Deus nos trata, né? Então, devemos ser honestos, leais, confiáveis, íntegros, justos, mas a isso devemos acrescentar o fato de ser misericordioso, gracioso, amável, humilde, generoso, educado e ter uma boa atitude. Então, essas coisas João foi aprendendo com Jesus e foi colocando em prática, né? O nosso Deus é um Deus justo, significa que Ele julga retamente, mas Ele é também misericordioso, porque Ele nos perdoa. Mas Ele também é gracioso, porque Ele nos convida para andar com Ele. Ele poderia ser, como falei, ser simplesmente justo, poderia nos perdoar e encerrar por aí. Mas não, ele trata com graça. E tratar com graça significa andar com ele, né? Então, aí nós podemos, a nossa vida vai sendo moldada por Jesus, né? E o plano é que a gente seja cada vez mais parecidos, que sejamos parecidos com Jesus, né? Tem pessoas que dizem assim, né? Eu não vou mudar meu temperamento, não preciso mudar. Tem até orgulho, né, disso. Eu anotei até aqui uma música antiga, né, que era a filosofia da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Tiago está dizendo que, confirmando, né, que ele é da área dele, né, Tiago? Então, eu nasci assim, vou morrer assim, não vou mudar meu jeito, não, né? Eu sou assim e tenho até orgulho de ser grosseiro, né? Mas sou honesto, né? Por quê, né? Porque não é bondoso, misericordioso também. É para o bem nosso. Muito bem. Então, João, ele mudou de vida, né? Trocou o orgulho pela humildade. A gente vê isso nas cartas que ele escreveu, né? Nos livros. Na segunda e na terceira carta, ele, sendo apóstolo, você veja que apóstolo é um daqueles 12. Ele se coloca como presbítero, né? Como presbíteros existem muitos, ele se coloca então como um servidor da igreja. A mesma coisa Pedro, né? Sendo apóstolo, ele também se coloca como presbítero. Sabe por quê? Porque no reino de Deus só tem uma hierarquia. Jesus é o Senhor e os demais são todos escravos. Ocupamos funções diferentes, mas não há hierarquia no reino de Deus. Só Jesus é o Senhor.
Ele é o cabeça, e nós todos somos escravos dele, né? E João se identifica, né, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, ele se identifica como escravo de Jesus, né? Como escravo de Jesus. Veja, então, que não era, como hoje se faz, questão de título, né, de hierarquia. Fulano de tal, é isso, é aquilo, é aquilo. João fala, sou um escravo de Jesus, né? Fui comprado com o sangue de Jesus. E assim que ele e Pedro também se descrevem, né? Muito bem. Ele se identifica, na sua humildade, como coparticipante, como companheiro, né? Ele fala lá no Apocalipse, né? E João tinha um compromisso com a verdade. Ele escrevia, ele vivia, escrevia e falava a verdade. No livro do Apocalipse, ele diz assim, ele relatou fielmente tudo aquilo que ouviu, conforme ele foi incumbido. Ele ouviu, então, do jeito que ele ouviu, e viu, então ele escreveu. Então, Jesus é a verdade, a palavra de Deus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade. Lembrando que ele estava preso lá na ilha, lá, onde escreveu o livro do Apocalipse, ele estava preso por causa da sua fidelidade à palavra de Deus. E no final do Evangelho, ele faz essa declaração, né? Na verdade, fez Jesus, diante dos discípulos, muitos outros milagres que não estão escritos neste livro, isto é, final do Evangelho de João. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. E um segundo fechamento, né, do Evangelho, ele diz assim, os últimos 2 versículos, capítulo 21. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros milagres que não estão neste livro. Esse eu já li, né? Então, o outro é esse aqui, 21, 24 a 25. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos, né? Veja, então, que Jesus fez muita coisa, muita coisa. E João está dizendo, eu relatei algumas, com a finalidade de que as pessoas possam crer em Jesus e, crendo, ter vida em seu nome. Então, ele não está dizendo que a pessoa deve ser religiosa, que deve ser isso ou aquilo, está dizendo que a pessoa, aquele que crê em Jesus tem vida. O que não crê, não tem vida. Então, este homem, um pescador simples, que foi moldado pelo Senhor Jesus, foi o homem usado por Deus para escrever 5 livros dos 27 que nós temos no Novo Testamento. Teve uma vida longa, passou por privações e dificuldades. No ano 95, escreve o livro do Apocalipse para as igrejas da Ásia Menor, que estavam debaixo do grande sofrimento e perseguição. E ele disse, eu estou junto com vocês, estou junto com vocês. Na época dele, quem estava no imperador romano era Domiciano, na época do Apocalipse, que foi um imperador assassino, terrível, e o único imperador romano que, enquanto vivo, se declarou Deus. E ele fazia questão de ser tratado como Senhor e Deus. E ai de quem não tratasse ele dessa maneira. E havia ali na Ásia Menor, claro, Domiciano estava em Roma, mas na Ásia Menor
A igreja, as igrejas para quem João escreve, havia ali um conselho do imperador que obrigava e forçava as pessoas a prestar louvores ao imperador. E aí, então, vinha a perseguição, porque para aqueles que seguiam Jesus, o único Deus era Jesus. Jesus é o nosso Senhor. E assim, então, falamos um pouco sobre a vida deste homem. Que possamos, pela graça de Deus, imitá-lo em muitas coisas que ele fez. E que nossa vida possa ir sendo transformada dia a dia, para que a gente se pareça cada vez mais com Jesus. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela vida do apóstolo João, muito obrigado pelos ensinamentos que ele nos transmitiu, orientado pelo teu Santo Espírito, pela transformação da sua vida por Jesus. E queremos, ó Deus, nos colocar diante do Senhor, para que tenhamos essa atitude de aprender, de praticar o que Jesus nos ensina, para que sejamos cada vez mais parecidos com Ele. Mas sabemos que isto só vai acontecer pela ação do Teu Espírito em nós. E se tivermos também a humildade de nos submetermos a Ti. E a Ti damos toda a honra e toda a glória, todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém. Cristo, nome glorioso, precioso Salvador, grande Senhor. Deus conosco, palavra viva, meu Redentor, príncipe da paz e conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno. Seu governo, Ele vai sustentar, e o seu reino não terminará. Cristo, nome glorioso, precioso Salvador, grande Senhor, Emanuel, Deus conosco, palavra viva, meu Redentor, príncipe da paz, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, no seu governo, Ele vai sustentar, e o seu reino não terminará. Seu governo, Ele vai sustentar, e o seu reino não terminará.
Uma boa semana, fiquem com Deus, um grande beijo, tchau!